Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Sabe, é muito fácil a gente olhar para uma daquelas mega estruturas pré-moldadas e ver só um bloco gigantesco de concreto, né? Mas a verdadeira mágica, e sejamos honestos, o verdadeiro perigo se a gente errar a mão, está escondida ali, nas conexões. Hoje nós vamos destrinchar esse mundo fascinante da engenharia por trás do concreto pré-moldado. Vamos focar exatamente em como essas peças colossais são costuradas umas nas outras para garantir que tudo fique de pé, firme e forte. Então, bora pro nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente dá uma passada rápida no mundo do pré-moldado. Depois, vamos para as ligações entre pilar e fundação e, na sequência, como a gente conecta as vigas nessa estrutura toda. Aí sim a gente mergulha de cabeça em como funciona o famoso cálice e fecha com a parte pesada, o dimensionamento e os cálculos reais da coisa. Para visualizar melhor, pensa no concreto pré-moldado como se fosse um daqueles kits gigantescos de Lego. Essa imagem ilustra perfeitamente como um esqueleto estrutural, com o núcleo rígido de contraventamento ali e os diafragmas das lajes, depende 100% da eficiência com que cada pecinha está conectada. Sem boas ligações, esquece. A gente não tem um edifício, a gente tem literalmente um castelo de cartas feito de toneladas de concreto. Bom, vamos lá. Seção 1. O mundo do pré-moldado. Começando pela nossa visão macro da coisa. A grande sacada aqui é a seguinte: fabricar as peças, os pilares, as vigas, as lajes, é até bem tranquilo hoje em dia, tudo super controlado lá na fábrica. O verdadeiro X da questão não é fazer os blocos, mas sim lidar com a física implacável do mundo real na hora de montar o quebra-cabeça lá no canteiro de obras. A gente precisa garantir que as forças brutas, tipo o vento, o peso da estrutura e o uso do edifício, que tudo isso flua perfeitamente de uma peça para outra, lá do telhado até chegar de forma segura no solo. O que nos leva direto para a seção 2, ligações entre pilar e fundação, a base do nosso Lego. Falando de fundação, os engenheiros têm basicamente 3 cartas na manga para ancorar um pilar no chão. Eles podem usar chapas metálicas de base, podem emendar direto as barras de aço longitudinais ou usar a estrela do nosso show de hoje, o cálice. Na nossa imersão aqui, a gente vai dar um zoom enorme nesse primeiro método, simplesmente porque ele é, de longe, a ligação mais usada aqui no Brasil para esse tipo de obra. Mas antes de focar só no chão, vamos dar uma espiada na seção 3, conectando vigas na estrutura. Olhando para essas duas situações lado a lado, o contraste físico fica super nítido. Do lado esquerdo, a gente vê a fundação em cálice abraçando literalmente a base do pilar, né? Ela tem que segurar toda a carga vertical e também os momentos de tombamento, aquelas forças que querem derrubar o pilar. Agora olha para o lado direito. Na ligação entre a viga e o pilar, a viga está ali só descansando de boas sobre um consolo, que é tipo aquele degrau projetado no pilar. A mecânica da coisa muda completamente. As exigências lá no alto são totalmente diferentes das exigências lá na fundação. Agora sim, seção 4, como funciona o cálice. Vamos dissecar isso de uma vez por todas. O cálice é meio que a peça de resistência do nosso sistema estrutural. Na prática, ele funciona como um colarinho na fundação. Você deixa um buraco lá no chão, insere o pilar dentro dele e preenche o espaço que sobrou com um grout ou concreto. Quer dizer, falando assim parece bobo, parece super simples, né? Mas calma lá. A mágica por trás disso e os detalhes de como isso é montado são geniais. E por falar em detalhes práticos, olha que sacada interessante dessa imagem. Reparem nessas cunhas de madeira encaixadas ali no topo do colarinho. Antes da gente derramar o grout ou o concreto definitivo para travar tudo, o pilar tem que estar milimetricamente nivelado e no prumo, concorda? Então, os caras usam essas cunhas super simples, pedaços de madeira mesmo, para alinhar e segurar provisoriamente colunas de concreto que chegam a pesar dezenas de toneladas. É muito louco pensar nisso. É um contraste absurdo entre uma rusticidade provisória e uma engenharia de altíssima precisão. E aí, quando aquele concreto seca, meu amigo, a física assume o volante. Se as paredes internas do cálice e o pilar forem lisos ou só um pouquinho rugosos, a estabilidade do prédio inteiro vai confiar cegamente no atrito e na pressão de contato para não deixar a estrutura tombar. Agora, se a gente projetar recortes fundos, aquelas ranhuras que os engenheiros chamam de chaves de cisalhamento, o jogo vira. Aparecem umas coisas chamadas bielas de compressão. Basicamente são caminhos de força super concentrados que atravessam as ranhuras e travam o pilar como se fossem engrenagens de um cofre forte. Beleza, vamos desacelerar um pouco e entrar na seção 5, dimensionamento e cálculos. A hora da verdade. Aqui, a gente entra na matemática pura. E a dimensão mais absolutamente crítica de todas é o comprimento de embutimento, ou seja, exatamente o quão fundo esse pilar precisa entrar no cálice.
Pensa nisso, sei lá, como plantar uma árvore. Se você cavar um buraco raso demais para uma árvore gigante, o primeiro vento mais forte vai fazer uma alavanca e arrancar a coitada pela raiz. Com o pilar pré-moldado é exatamente a mesma coisa. Se você errar essa profundidade, o momento fletor gerado pelas forças do prédio vai esfacelar a fundação. Essa única dimensão dita as regras de todo o resto do projeto. E aqui que entra essa tabela da norma NBR 9062 para botar ordem na casa. O coração do cálculo é a excentricidade relativa. Traduzindo do engenheirês, a gente divide o momento fletor, que é aquela força bruta tentando tombar o pilar, pela força normal, que é basicamente o peso empurrando ele para baixo. Então, quanto maior for essa força querendo tombar o pilar em relação ao peso dele, maior vai ser essa excentricidade. E a regra é claríssima. Maior excentricidade significa que o pilar tem que ser enterrado mais fundo. Olha só o limite da tabela. Muitas vezes o projeto exige um embutimento de pelo menos 2 vezes a largura do pilar. Para não ter erro, os projetistas seguem essa receitinha de bolo de 4 passos. Passo 1. Descobrir a profundidade do embutimento, que a gente acabou de ver. Passo 2. Definir a largura do buraco interno, deixando ali de 50 a 200 milímetros de folga para o grout e para o vibrador de concreto conseguirem entrar. Passo 3. Modelar aquela pressão esmagadora que o pilar faz contra as paredes da frente e de trás do cálice. E por último, o passo 4. Fazer a verificação de segurança, conferindo se as paredes desse colarinho aguentam o tranco ou se vão estourar, tratando elas matematicamente como se fossem consolos curtos. Só para vocês terem uma ideia de como isso funciona na prática, num dos exemplos de cálculo do material de estudo de hoje, a excentricidade relativa bateu lá em 3,33. Como a gente viu na tabela agorinha, qualquer valor maior que 2 já indica um esforço de tombamento absurdo. O que significa? Significa que o engenheiro não teve escolha. Ele foi obrigado a cravar a profundidade do cálice no limite máximo exigido pela norma, exatamente o dobro da largura da base do pilar original. Aqui não tem espaço para eu acho, tá? Os números revelam friamente a demanda da estrutura. E entender bem essa diferença entre excentricidade grande e pequena muda o jogo inteiro na hora do engenheiro detalhar a armadura de aço da fundação. Olha só, se a excentricidade for pequenininha, a dor de cabeça é a pressão lá no fundo, o pilar querendo afundar no solo. Mas se a excentricidade for grande, caramba, o pilar vira uma alavanca furiosa. Ele empurra a parede da frente para fora com uma violência tremenda. Aí você vai ter que entupir aquele colarinho de aço, colocar uma armadura pesadíssima para impedir que o concreto se rasgue e literalmente cuspa o pilar para fora. Sabe, é fascinante a gente parar para pensar que a estabilidade de shoppings inteiros, arranha-céus ou aqueles galpões industriais imensos, no fim das contas, confia totalmente na matemática dessas bielas de compressão invisíveis e no atrito interno. E isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Se a segurança de obras tão imponentes depende desse arranjo confinado de grout dentro de um copinho de concreto, como será que inovações em materiais no futuro vão mudar isso? Será que um dia a gente vai simplesmente eliminar a necessidade desse encaixe e aposentar o cálice de vez? Bom, eu deixo essa provocação com vocês. Muito obrigado por me acompanharem em mais essa análise. Continuem sempre de olho e questionando as estruturas ao redor de vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.